Quando Deus estabeleceu a salvação individual, amados, certamente foi pensando nisso. Porque se a gente dependesse de todos nós em conjunto, formarmos uma única fé e no sentido de crer, seria difícil. E como seria? É individual, amados, porque cada um tomará a sua decisão por si só. Cada um chegará diante de Deus sozinho para apresentar o que tem para apresentar. E o que é, pastor, as obras e tudo que eu fiz na terra, né? Não é não. Você vai chegar lá, amados, em Cristo ou fora de Cristo. E isso vai te levar à direita ou à esquerda. Não tem outro caminho, não tem um meio. Não tem um para trás. É direita ou esquerda. Está em Cristo, direita. Fora de Cristo, à esquerda. Pastor, nós pregamos Cristo crucificado e eu crucificado com ele. Como está escrito em Romanos capítulo 6, verso 6. Por quê? Porque, amados, não era Cristo que tinha necessidade de morrer, era eu. Mas ele me atrai no corpo dele para nós morrermos no pecado, morrermos para o pecado, morrermos de todas as formas e colocações e sabe, ligações verbais que a gente consiga fazer para o pecado. O que Paulo disse? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Eu morri com Cristo na cruz. Verso 7. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Justificado, liberto de uma vez por todas do pecado. Por quê? Porque pregamos a Cristo crucificado e nós crucificado com ele. Satisfez, amados, a Escritura. Satisfez a promessa, satisfez, sabe, o Evangelho. O quanto eu fui responsável pela morte de Cristo. Amados, isso é o Evangelho. Sabe, de uma forma simples. Simples. Em algum momento da nossa vida, o nosso coração ficou aflito. Eu falo para os que já foram regenerados. Algum momento da sua vida, seu coração se encontrou extremamente aflito. Porque alguma coisa tocou nos seus ouvidos e falou, você foi o causador da morte de Cristo. E aquilo do teu coração ficou aflito. Agora, amados, não é para que cause medo, logicamente, né? Mas essa aflição é o que produziu o sentimento em você da necessidade de nascer de novo. Isso foi a causa da aflição ou da compugnação, como diz minha versão. Sabe, aquele momento em que o coração apertou e falou, caramba, realmente eu fui atraído no corpo de Cristo. E se eu fui atraído no corpo de Cristo, foi eu que causei a morte de Cristo. Porque tinha que acontecer assim. E se eu causei a morte de Cristo, logicamente, eu fui sepultado com ele, porque se eu estava lá, eu morri, eu fui sepultado. E logicamente também, quando Deus ressuscita Cristo dentre os mortos ao terceiro dia, ele ressuscitou a mim. Por quê, pastor? Porque está escrito. Efésios 2, verso 6. Eu não quero entender o evangelho, não quero entender a forma com que Deus fez isso, ou como deixou de fazer. Eu quero crer. Senhor, eu creio. De todo o meu coração, eu creio que quando o Senhor levantou a Cristo daquela terra, eu estava no corpo dele, fui crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. Eu creio. E simplesmente isso. Estou descansado nisso. O que fala o versículo? E juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está escrito. Eu fui atraído, eu fui crucificado, eu fui sepultado, eu fui ressuscitado. Está escrito. Está escrito, pastor? Está escrito. E por isso que eu creio. É por isso que eu creio. Porque está escrito. Porque o Senhor assim estabeleceu para que nós chegamos até Ele. Através do sacrifício de Cristo. Não tem outra ponte. Não tem outro aio, né? Como diz algumas versões. Ou condutor. Ou mediador. Não há. Mas se a gente não viver uma vida regenerada, o quão próximo estava o reino de Deus naqueles dias, há 2000 anos atrás, está tão próximo nosso hoje. Eu diria que o tempo está... está à beira, tá, amados? Eu gosto de trazer essa ilustração na minha cabeça, tá? A mão está na porta para abrir. E para que tudo se consuma. A gente não tem tempo para perder, amados. Brincar de igrejinha, brincar de ser cristão, brincar de ser nova criatura, a gente não tem tempo para isso. Não tem. A gente tem que viver isso verdadeiramente. Verdadeiramente. Porque não é brincadeira, amados. Não é brincadeira. Cada vez que eu passo pelo texto onde Cristo fala que a porta é estreita, eu tenho visto... Talvez eu tinha uma percepção, né? A porta é estreita, mas quão estreita? E cada vez que eu amadureço, tá, amados, eu vejo... Rapaz, ela não é estreita, não. Ela é um fio. Porque é sabe... Uma brecha que te dá, você cai fora. Cai fora mesmo, amados. É estreitíssima. Estreitíssima. Não há margem para erro. Não há margem para dúvida. Não há, amados. O evangelho, ele é simples, verdadeiro, poderoso para salvar todos aqueles que estão nele. Agora, se atentem. É preciso estar nele.
Morreu com Cristo, amado. Você crê de fato que você morreu com Cristo? Ali há o perdão. Porque se o pecado é a incredulidade, eu gosto de ler João capítulo 16, versos 8 e 9, para que isso fique claro. João capítulo 16, versos 8 e 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Está explicado. Porque quando eu agora creio em Cristo Jesus e estou nele, eu não tenho prazer em ser um adúltero, em ser, o homicida, o mentiroso, aquela vida que eu levava. Isso aqui afastou de mim. Porque eu satisfiz o evangelho. Ou seja, eu criei em Cristo Jesus, que ele me atraiu no seu corpo, que eu morri com ele, que eu fui ressuscitado com ele. Tá repetitivo? Não é repetitivo, amados. Por isso é uma pregação, né? Batendo até o martelo, até o prego entrar. E aí, nesse momento em que a incredulidade saiu de mim porque eu criei na palavra, é onde o pecado some. Ele foi morto, amados. Destruído, nós lemos, Romanos 6,6. Aniquilado no corpo de Cristo, para que ele não tivesse, amados, qualquer chance de vida. Por isso que o velho homem necessita de morte. E quando ele morre, é o novo que vem para habitar na pessoa, o regenerado, o novo nascido. O Espírito Santo só vem, amados, como ele diz aqui, né? E receberão o poder do Espírito. O Espírito Santo vem, selar tudo isso ao qual Deus nos prometeu. Por isso que ele fala, a promessa do Espírito, amados, não só para eles, como é também para nós. É o que ele fala no verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe. Todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Não há uma alma sequer, desde Adão, que foi a primeira, até o último ser humano que vai nascer nessa terra, que ficou fora da crucificação de Cristo. Cristo atrai absolutamente todas as pessoas. Porque ele não se tornaria pecado se deixasse alguém para trás. Ele não tomaria a forma do pecado se algum pecador tivesse esquecido de ir lá. Não há como, aniquilar a forma do pecado sem que todos estivéssemos lá. Mas porque todos estávamos lá, e agora vem a conclusão, Cristo se torna pecado. O qual não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós. 2 Coríntios 5, versos 21. Foi feito pecado por nós. Para que através dessa forma de pecado, Deus exterminasse de uma vez por todas o pecado.